Oi, pessoal! Tô de volta com mais uma análise astrológica, com mais um capítulo dos astros da Copa. A Copa acabou, mas ainda tem muita coisa pra gente conversar sobre isso aqui, né? Vocês acharam que eu tinha sumido, que eu tinha abandonado o barco, abandonado vocês aqui? Jamais! Vocês já sabem que eu sou canceriana, né? E como todo caranguejo, eu tenho a casca dura, a casca grossa. Preciso de ventos muito fortes aí pra me derrubar, tá? Uns e outros. Não vai ser uns e outros com um soprinho muito do fraquinho que vai me derrubar, não. Eu sumi por questões de agenda muito cheia, ainda bem, mas já estou me organizando para estar aqui com vocês, que eu adoro aqui gravar vídeo para vocês, a gente trocar ideia nos comentários, pelo menos uma vez por semana, tá? E hoje eu quero trazer aqui para vocês o mapa da seleção brasileira de futebol masculino. Já dei uma olhadinha nesse mapa com vocês, mas esse mapa tá me chamando muita atenção, já tenho estudado esse mapa aí, já tem uns bons dias, tem muita coisa para falar desse mapa, nem vai caber no vídeo só, a gente vai ter que diluir em outros vídeos, né? Mas quero dar uma olhadinha, né, nas características, na personalidade da seleção brasileira, que é tão idolatrada no mundo inteiro, tão admirada, tão respeitada, ou pelo menos éramos até então, né, muito respeitados. Quero entender quando a gente deixou de ser essa seleção canarinho, né, tão linda, vocês vão ver como é que é bonito que a gente encontra esse símbolo aí no mapa natal da seleção, e a gente virou essa selecinha, né. A gente foi rebaixado de seleção para seleção, estamos há muitos anos sem ganhar e perdendo um pouco a moral aí no mundo, com muitas coisas estranhas acontecendo nos bastidores, né? CBF, FIFA, alguns jogadores metidos em polêmica, convocações um pouco esquisitas, né, por parte do técnico. Enfim, vamos mergulhar fundo aqui, né? Todo mundo bota aí o snorkel, vamos mergulhar fundo nesse mapa, vamos encontrar aqui várias pistas que vão alegrar e entristecer a gente um pouco. Bora então? Meu nome é Dani Martins, astróloga clássica, bora juntos! E voilà! Esse é o mapa natal da nossa seleção brasileira de futebol masculino, né, que nasceu ali em 21 de julho de 1914, às 15h30, no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que ela é cancerianinha como eu, gente. E quer dizer que ela fez aniversário. A senhorinha, a Celicinha, fez aniversário. Tá fazendo 112 anos de idade. Trouxe até aqui um presentinho, ó o presentinho. Vou tirar o presentinho daqui de dentro, ó pra essa seleção, pra esses jogadores, ó. Bem, seleção, melhore! E assim como eu acabei de dizer para vocês, né, a seleção brasileira é canceriana. Ela é bem canceriana, né? Ela tem Sol em Câncer, no finalzinho de Câncer. Ela tem Mercúrio em Câncer retrógrado e Lua em Câncer também fortíssima já a Lua aqui, inclusive a Lua conjunta a Sírius, uma estrela fixa. Vou falar daqui a pouquinho desse Câncer aqui, mas eu quero começar primeiro do ascendente, né? A seleção brasileira, ela tem um ascendente em Capricórnio, né? Isso aqui já está falando de uma autoridade no mundo, né? É aquela entidade, né? Aquele mais velho, aquele sábio, né? Que sabe muito, que todo mundo respeita, né? O conhecimento, todo aquele chão que ele já caminhou, né? Todas aquelas montanhas que ele já escalou, né? Então é visto com uma certa admiração, um certo curvamento, assim, também. E é bem esse o status, né? Da seleção brasileira masculina, né, aos olhos do mundo, né, então uma seleção já muito antiga, né, sábia e com bastante autoridade, né, naquilo ali que faz. Bom, e quando eu falo de Capricórnio, eu tenho que falar do dono proprietário dele, que é Saturno, né, Saturno é o planeta que rege o signo de Capricórnio, né, e a seleção brasileira tem um Saturno em Gêmeos. E isso eu acho muito encantador no mapa do Brasil, sabe? Gêmeos é aquele signo do improviso, da criatividade, da genialidade, da ginga, né? Do molejo, dos dribles, né? Também é o signo, né, do menino, né, da criança, da brincadeira, da diversão, né, da espontaneidade também da infância. Mas também, Gêmeos é um signo das mentiras, dos enganos, da malandragem, né, porque o Mercúrio, que é o planeta que rege Gêmeos, ele é muito dual, né, então ele também, e é um signo mutável, Gêmeos é um signo mutável, então tá sempre mudando ali de opinião, e de ideia, e de ângulo, e de lugar, né? E isso às vezes pode causar alguns enganos, muitas pessoas podem considerar até uma mentira, dependendo do qual forte é Gêmeos no mapa, pode dar até um sério problema aí com mentira, né? Essa malandragem, porque Gêmeos é o saci, né? E malandragem da criança também, né? A traquinagem, né? E isso é uma coisa que tem no futebol brasileiro, essa genialidade, essa ginga, essa criatividade, né? Essa malandragem também
o brincar, né? O jogar bola, mas brincando, né? Aquilo se divertindo. Isso é muito do futebol brasileiro. Isso é a raiz mesmo do futebol brasileiro, né? Bom, e agora eu quero me concentrar um pouquinho mais nesses Gêmeos, né? Que é o signo onde está Saturno, que rege o ascendente, porque é aqui que eu acho que está o DNA da nossa seleção, né? Então, Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, né? Mercúrio é o planeta que fala da inteligência, né? Da adaptação, né? Desse molejo, né? Desse gingado. Também é o planeta que rege a astúcia, a versatilidade, a técnica, né? E essa astúcia, dependendo da condição e do ciclo no qual a seleção pode estar passando, ela pode se manifestar como uma astúcia estratégica ou mais diplomática, ou pode ir mais para o lado da esperteza, né, de uma certa fraude, esse mais para esse lado da mentira, né, que esse Gêmeos carrega com ele também. Bom, e a gente pode ver aqui, né, que o Mercúrio do mapa da nossa seleção brasileira está em Câncer. E isso fala de uma inteligência mercurial, ela é baseada na memória, na tradição, na identidade, no pertencimento, no sentimento coletivo também, né? Esse câncer aqui no mapa da seleção, incluindo esse Mercúrio, estão aqui na casa 7, né? Então, falando que, né, que o futebol brasileiro ele sempre foi muito de escola, assim, de base, né? Transmitido de geração em geração, meio aí como quase uma herança cultural mesmo, né? Então, esse Mercúrio em Câncer vem falando aí dessas raízes que o futebol, que a seleção, faz parte da identidade do povo brasileiro, né? Esse amor que a gente tem pela nossa seleção é uma coisa muito única. Ela não é reproduzida facilmente nos outros países, não. E esse Mercúrio, então, aqui, que tem um papel importante, né, na nossa seleção, né, como eu estou dizendo aqui, Mercúrio rege esses Gêmeos no qual Saturno está, só recapitulando. E Saturno rege o ascendente. O ascendente é o que comanda tudo, né, ele é o leme desse navio, ele é o volante desse carro, né, então esse Mercúrio tem uma grande força. E esse Mercúrio em Câncer, então, ele é regido por essa lua, que também está em Câncer, muito forte, angular, né? Então, isso está falando que a identidade da seleção, ela nasce dessa lua fortíssima, né? Que invoca ainda mais essa questão da tradição, do pertencimento, né? Então, a seleção entra aí com uma coisa de uma memória nacional, um patriotismo, né? A lua, ela é o povo, né? Ela é a emoção coletiva, né? Então, tá falando desse povo que adota essa seleção para ele, que vira um amor popular mesmo, né? E isso combina demais, né, com o futebol brasileiro, que é praticamente um patrimônio cultural, né, do nosso país. E, inclusive, né, esse lado canceriano aqui, né, essa parte canceriana aqui do mapa da seleção, essa adoração, né, que o povo brasileiro tem com a seleção, essa identificação que ele tem, né, esse fascínio que tem, depois de um tempo isso começa a ser instrumentalizado, né, pela política. Já ali nos idos da década de 30, ali no Estado Novo de Getúlio, né, ali teve a Copa de 38, aí já começa, né, o governo, né, a política a instrumentalizar, né, o futebol, a seleção, para poder ajudar na construção dessa identidade nacional. Então, uma coisa que já era prometida no mapa, né, começa a ser instrumentalizado ali. Então, é uma coisa que já está prometida, que poderia acontecer naturalmente, mas isso foi um pouco forjado, sabe? Isso foi feito meio que estrategicamente, né? Então, a partir ali da década de 30, a seleção ela deixa de ser apenas mais uma equipe esportiva e passa a representar o Brasil, né? Então, o futebol ele é absorvido ali nessa década como uma política de Estado, né? Um instrumento de nacionalismo, né? E nacionalismo combina muito com o câncer, né? Então, a seleção, a partir daí, começa a ser tratada como símbolo nacional. Né, o governo já entende ali o potencial, né, que essa seleção ele tem em mobilizar o povo e já começa a instrumentalizar isso a favor dele, né? E outra coisa aqui que a gente pode observar também, pessoal, é que essa Lua está conjunta a esse Mercúrio, né? Para a Lua, uma distância de 8 graus é muito pouco, de 9 graus é pouquíssimo, né? Que ela anda muito rápido. Então, eles estão bem conjuntos ali, e isso aqui favorece uma coisa também que eu acho bem característica do futebol brasileiro, né?
que fala de uma inteligência corporal e adaptativa, né? Até mesmo para fazer esses dribles. Fala de uma habilidade que é muito lapidada pela prática, né? O futebol é futebol de rua, né? Em bairros, assim, em cidades pequenas, a gente ainda vê crianças, né? Jogando futebol livremente na rua. Muitos bairros têm o seu próprio campinho, né? Quantas pessoas, né? Têm o seu time, o seu time de pelada, né? Isso é muito cultural nosso, né? Então fala essa lua conjunta esse Mercúrio fala muito então dessa transmissão desse conhecimento, né, desse conhecimento que é até muito arraigado no nosso sangue, é do nosso sangue, e também dessa paixão, claro, que vai sendo passado de geração em geração, né? Então, essa lua e esse Mercúrio aqui fala dessa assinatura bastante brasileira, né? Como eu disse, do futebol de rua, do futebol de várzea, né? Dessa repetição que a gente vem fazendo desde pequeno, né? E também, essa lua e esse Mercúrio estão juntos do Sol aqui também, né? Então fala aqui que a identidade dessa eleição, ela tá profundamente ligada à sua origem, né? A seu povo, sua cultura, né? A seleção, ela só é a seleção porque tem esse povo apaixonado por ela, que acredita nela e que move mundos e fundos, né? E quantos fundos, porque hoje, quanto que tá caro o futebol, né? Para poder estar ali dando suporte, apoiando, torcendo e tudo mais, né? E como eu disse também, essa própria lua aqui, ela tá conjunta à estrela fixa chamada Sirius, a estrela mais brilhante dos céus, né? Então, uma estrela que é da natureza de Júpiter e Marte, Marte que é o regente natural do esporte, né? Então, essa estrela aqui, ela vem conferindo, então, uma fama extraordinária, né, dessa eleição, junto com essa torcida, né? A gente é conhecido mundialmente. O nosso jeito de amar e de se engajar com a nossa seleção é uma coisa admirada no mundo inteiro, né? Então, fala de uma fama extraordinária, não, então, que temos, né? Tanto nossa torcida quanto a nossa seleção. Fala de brilho, de glória, de projeção pública, de honra, né? De capacidade de se destacar das massas, né? Quantas seleções, né? Ó, nessa Copa a gente já viu mais de 40, né? E ainda assim a gente consegue ser destaque, né? E consegue ser uma figura de autoridade, né, as quais as pessoas, né, falam assim, realmente temos que concordar que é o Brasil, é a seleção, né, e, sendo que a gente não ganha há quanto tempo, né, isso é uma coisa que é louvável, né, essa Sirius trazendo aí esse destaque imenso pra gente, vai ser difícil outra estrela brilhar tanto quanto a nossa, né, mas é bom que a gente corra atrás de voltarmos a sermos, né, voltarmos a ser quem éramos, né? Esse futebol bem mercurial. Vou falando disso aqui com vocês, né? Então, essa lua, conjunta a esse Sirius, está falando aqui que é destinada a mobilizar, né, e emocionar um povo inteiro. E é sobre isso mesmo, né? Então, aqui a gente já começa a ver eu consigo começar a ver aqui que uma separação significativa, né? De um lado, então, a gente tem aqui esse câncer, né? Com essa lua, povo aqui, com esse Mercúrio, o próprio regente, né, do futebol brasileiro e tudo mais, representando, então, o patrimônio afetivo e cultural do povo. E de outro lado, essa outra parte fazendo uma força também, que é esse Saturno, né, esse Capricórnio aqui no ascendente, né, falando então da seleção como uma instituição, né, que tem que ser administrada, né, então fala da parte séria e estrutural, né, que não pode também ficar só no campo do Mercúrio, né, com todas as suas peripécias, com toda a sua genialidade, com toda a sua malandragem. Esse Saturno, ele vem um pouco então para segurar também, para conter, para institucionalizar, para poder administrar também, né, e fazer disso um time campeão. Acontece, pessoal, que como eu disse, esse Mercúrio está retrógrado, né? E esse Mercúrio retrógrado aqui fala de uma tendência a voltar ao passado, né? De ficar repetindo padrões, de olhar muito para trás, né? Fala também de uma dificuldade de seguir um caminho linear, que está sempre ali meio que num redemoinho, assim, né? E isso não é necessariamente ruim, né? Mas é um padrão que tem que ser identificado, né? Para poder, se esse padrão está sendo negativo, melhorar ele, para ele tornar ele positivo, né? Se está positivo, melhorar ele um pouco mais também, se for possível, enfim. Fato é que positivo já não tá, né? A gente tá aí há 24 anos sem ganhar uma Copa. Um outro detalhe sobre esse Mercúrio também que a gente tem que falar é que ele está combusto. Aqui no mapa a gente vê que ele está a menos de 8 graus aqui de distância do Sol, então isso aqui já fala de uma combustão, e ele está indo em direção ao Sol,
né? Não é nem tá nem se afastando dessa combustão, ele tá entrando e vai cada vez ficar mais combusto, né? E o Sol aqui, ele pode estar representando a autoridade, né? Esses dirigentes máximos dessa organização, dessa instituição CBF que administra, né, a seleção, pode falar de governantes também, enfim, né? E então a gente vê esse Sol aqui, esses governantes cegando um pouco essa função mercurial, né, esse lado do Mercúrio do drible, da diversão, esse jeito tão Ronaldinho Gaúcho de jogar, né, a gente pode dar o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, que é um pouco mais contemporâneo aqui para nós, né, que é um jeito de jogar bem brasileiro, né, ele sempre fala, né, se divirtam quando ele tá ali na beira do campo, cumprimentando os jogadores que vão entrar, divirtam-se, ele fala assim, né, que para ele o futebol é uma coisa séria, né, foi fonte de renda e segue sendo para ele, só que ainda assim dá para fazer isso de um jeito mercurial, se divertindo, brincando e tudo mais, porque o Ronaldinho Gaúcho, né, como ele é também uma persona, um jogador, ele fora do Brasil é muito representante do jeito de jogar brasileiro, quando éramos uma seleção canarinho, antes de nos tornarmos selecinha, né? Então, os estrangeiros são muito saudosos também do jeito de jogar brasileiro, estão sempre falando de Ronaldinho Gaúcho como esse símbolo, né, do estilo brasileiro de jogar, né? Então, esse estilo brasileiro de jogar bem mercurial sendo engolido, né, por essas autoridades, por esses dirigentes aqui por esses cabeças, né, que estão aí acima e há tanto tempo nessa organização, que foi, né, fagocitando esse Mercúrio, né, e que meio que cegando ele, impedindo ele de ser, né, tão livre, trazendo impeditivos consideráveis, assim, né, para o jeito de julgar brasileiro. E esse combinado, então, aqui de um Mercúrio retrógrado e ainda sendo engolido aqui pelo Sol, né, sendo apagado, sendo cegado aqui por esse Sol, e ainda por cima na casa 7, né? Isso aqui pode estar falando, né, que a seleção, se em algum momento estaria no nosso destino, do destino da nossa seleção, né, se voltar muito para o outro, né, se espelhar muito no outro, né? Então vejo que talvez, né, isso é uma crítica que eu vejo muito consistente também há muitos anos, penso nisso e vejo pessoas fazendo esse comentário também, leigos e não leigos, né, que o Brasil, como ele exporta muitos talentos para o exterior, para a Europa principalmente, e a Europa tem um jeito muito quadrado e europeu, né, zero criativo de jogar, isso também engessa um pouco a nossa genialidade, né, esse Mercúrio na 7 aqui, muito olhando para esse espelho, muito olhando para esse outro, quando tá muito olhando para esse outro, né, como referência, e esquecendo que a referência, no nosso caso, são as nossas raízes, é o jeito brasileiro que deveria ser referência, quando essa referência passa a ser o outro, a gente perde a nossa identidade, muito também, e isso é uma coisa que esse mapa tá contando aqui, né. E eu falo isso, gente, porque esse Mercúrio em Câncer, ele tem a função de preservar a memória, né? É assim, se você que está me escutando, vendo esse vídeo, se você tem o Mercúrio em Câncer, você sabe que eu não estou mentindo, né? E se essa memória, então, ela fica retrógrada, muito voltada aqui para esse espelho, olhando para esse espelho, o outro, né? Talvez essa nossa tradição, talvez essa nossa identidade, esse nosso DNA Ronaldinho Gaúcho, deixe de ser vivido espontaneamente, né, deixe de ser vivido no presente e passa a ser apenas a ser uma lembrança, né, uma memória longínqua, né, que a gente só vai passando de geração em geração em geração. Mas essa genialidade continua sendo nossa, esse jeito brasileiro continua sendo nosso, esse DNA ainda está aí. Ele tá aí e vai continuar existindo esse diferencial que a gente tem em relação a todas as outras seleções, continuaremos tendo. A gente só precisa se reencontrar. Bom, e agora então eu vou dar um passinho para trás aqui e vou voltar para esse Saturno, né? Que eu comecei a falar de Mercúrio, porque Saturno está em Gêmeos, né? Saturno fala da hierarquia, né? Do poder estabelecido, das instituições, né? Saturno é um planeta conservador, né? Frio e seco, né? Então isso aqui podemos fazer uma alusão de uma instituição, né, a seleção como uma instituição, CBF e tudo mais, governada por velhos, né, por pessoas antigas, né, com uma certa centralização da autoridade também, exercendo um certo controle, né, falando também que existem interesses a longo prazo aí também, sabe, esse Saturno falando disso, falando desse lado que a gente consegue ver também, é só a gente tirar um pouquinho aqui a viseira, tirar um pouquinho aqui o véu do olhar que a gente consegue enxergar também isso, né. Então a gente tem esse Saturno
em Gêmeos aqui, falando dessa possibilidade, falando dessa genialidade mercurial do futebol brasileiro, né? Então, esse Saturno em Gêmeos, ele originalmente, na origem dessa eleição, ele meio que estruturava esse talento brasileiro, né? Transformava isso num jeito de jogar que é reconhecido em qualquer lado do mundo, né? E nesse momento a instituição, então, ela servia, né, ao futebol, talvez a gente poderia dizer assim, né? Mas ao longo do tempo, não sei vocês, mas eu fui percebendo com muita nitidez que foi ocorrendo uma inversão, né? Que a estrutura meio que passou a servir a si mesma, né? Que o peso das instituições, dos interesses políticos, dos interesses econômicos, né? Passou a engessar justamente aquilo que Saturno deveria proteger, né? Que o Saturno ele devia fazer ali um muro em torno, né? Dessa criatividade geminiana. E isso, esse Saturno mais degenerado, ele atuando mais de um lado não positivo dele aqui nesse caso, ele meio que veio burocratizando demais, endurecendo demais, sufocando demais, né? Priorizando a manutenção do poder, né? Ao invés de priorizar a seleção, o futebol, o resultado desse futebol, né? E o povo brasileiro, que é claro que é quem sustenta essa seleção, que é quem faz ela ser do tamanho que ela é, essa lua aqui em Câncer, né? Tão forte aqui, domiciliada, conjunta Sirius, angular, é a gente, é o povo, né? A gente vê aqui que esse Mercúrio não tá tão forte assim, né? É esse povo que é muito forte que levanta esse Mercúrio, né? Que é a própria seleção brasileira. E então a gente vê aqui que esse Saturno, como promessa natal, né? E que tá guardada aí na nossa memória coletiva, né? É que ele mistura, então, esse Saturno em Gêmeos, ele vem com a disciplina saturnina e com a criatividade geminiana, né? Então, uma criatividade disciplinada, né? Eu ouvi dizer, não sei se isso é verdade, quem souber, se puder me falar aqui nos comentários, eu vou agradecer muito, que esse jeito de driblar do jogador brasileiro veio muito porque quando ele jogava com os times estrangeiros, por conta do racismo, né? Tínhamos muito, como ainda temos, muitos negros como jogadores nessa época que tinha esse apartheid aí no mundo inteiro, se podemos dizer assim, que eles não podiam tocar, né, os outros jogadores, os brancos, então eles precisavam de gingar com o corpo para poder jogar o futebol, já que não poderia ter tanto contato, né? Então, isso é o futebol arte brasileiro, né? Esse é o DNA do futebol brasileiro. Mas esse Saturno em Gêmeos também, ele pode indicar, e é também uma promessa desse Saturno em Gêmeos aqui, é de tornar a instituição excessivamente dependente de negociações, de acordos, de interesses cruzados, de articulações, sabe, de discurso de gogó, né? Como eu disse, né, com esse regente de Gêmeos, Mercúrio em Câncer, um discurso muito emocional, né, dessas instituições, muito patriota, né, do mesmo jeito ali que começou a acontecer no Estado Novo de Getúlio, segue acontecendo ainda, né, não só em nível político, da política mesmo, né, mas dentro também dessas instituições, né, um discurso de honrar o passado, para quê? Para pegar o público, para pegar a torcida pelo coração, porque o brasileiro é um público emocional e, sobretudo, emocionado, né? Uma outra coisa muito interessante que a gente vê aqui também nesse mapa é que esse Saturno está conjunto a uma estrela chamada Betelgeuse. É uma estrela fixa da natureza de Marte e Mercúrio, os dois regentes do futebol, Marte aí entrando com a força física, enfim, o esporte como um todo, né, músculos e tudo mais, força, garra, coragem, e Mercúrio entrando com técnica, né? O nosso futebol é muito marcial, mercurial, né? E da América Latina, a Argentina eu incluo aqui, a Uruguai incluo aqui também, por aí vai. Bom, e a Saturno junto com essa Betelgeuse, né, ela fala de honra, né, fala de distinção, sucesso, capacidade estratégica, reconhecimento, né? Então, essa estrela conjunta Saturno, ela tende a elevar, né, o potencial de liderança e de autoridade dessa seleção, né? Sobretudo porque esse Saturno, ele rege o ascendente, que é a própria seleção. O ascendente, ela é representante do nativo, e o nativo aqui, no caso, é a seleção brasileira, né? E uma outra coisa também, gente, que é interessante falar, é que essa estrela Betelgeuse, ela confere também glória militar, sabe? E o futebol brasileiro, ele tem uma origem
indiretamente militar, se podemos dizer assim, de uma forma bem leiga, né? Ali no início do século XX, que a seleção ela nasceu em 1914, senhorinha de 112 anos, né? Então, ali no início do século XX, o exército ele ajudou a difundir futebol como atividade física, como disciplina corporal, sabe, atividade de disciplina corporal. E então, muitos clubes ali no início do século XX, ele possuía vínculos com quartéis, com escolas militares, né? E depois a gente não pode esquecer, né? Lembrar para nunca esquecer, né, que na ditadura militar que ocorreu entre 64 e 85, essa relação que nasce ali no Estado Novo com Getúlio Vargas, né, de se apropriar, né, da seleção como um símbolo nacional, essa relação se torna ainda mais forte, né? E a conquista, então, aí da Copa de 70, que acontece, então, dentro do regime militar, ela foi apropriada de uma forma muito intensa mesmo, ela foi fagocitada, engolida mesmo, foi apropriada como símbolo do regime, né? Do regime militar. Então, a seleção ali, definitivamente, ela virou um ativo político, né? E isso é muito interessante, também já estava consagrado no destino, né, da seleção. E isso não ficaria surpresa se eu soubesse, se alguém viesse aqui me contar nos comentários, que ainda existe uma relação da seleção com militares, às vezes ali dos dirigentes, né? Se não existe como que eu posso dizer? Uma milícia, né? Que dirige também a CBF, não sei. A milícia aí misturando polícia, políticos, né? Enfim, não sei bem. Quem souber, por favor, conta aqui a fofoca completa, tá? Dá nome do santo, dá tudo. Pessoal, e outra coisa muito interessante de olhar aqui também é essa relação que existe aqui entre Saturno e Júpiter no mapa da seleção. O Júpiter a gente vê que está em Aquário, ele está retrógrado, né? Esse Júpiter na casa 2, a casa que fala dos recursos financeiros, né? Então aqui a gente está falando, né, desse Saturno instituição, né, em harmonia com esse Júpiter que está aqui na casa dos recursos e o Júpiter por si só, que fala de prestígio, expansão e tal. Isso é harmônico. Né, não parece faltar, né, dinheiro aqui para essa administração, né, para esses dirigentes. E assim, na prática, isso quer dizer que a prosperidade está sempre caminhando aí ao lado dessa instituição. E isso dá também uma capacidade muito grande de administrar essa riqueza e fazê-la ficar maior do que ela é, né? Mas acontece que esse Júpiter aqui, entre outras coisas, ele rege a casa 12. A casa 12 é a casa dos bastidores, sabe? A casa do que acontece por trás das cortinas, debaixo do pano, aquilo que se esconde debaixo do tapete. Um dos assuntos que cabem dentro da casa 12 é a corrupção, por exemplo. Né? Esses acordos que são feitos na surdina, né? Esses movimentos que são feitos para que ninguém descubra. E isso aqui também é uma coisa que está marcada aqui, né? E isso, inclusive trazendo fortuna, né? Esses movimentos escusos por trás na coxia que acontecem ali, né? Esses acordos entre grandes pessoas, né? Isso trazendo uma certa fortuna aqui para essa seleção. Para a seleção, não, né? Para a instituição que administra a seleção, que no caso é a CBF e tudo mais. Isso aqui, para mim, é um indício disso, tá, pessoal? Ainda mais que Júpiter, ele rege naturalmente os patronos, os patrocinadores, os investidores, né, os dirigentes maiores, os conselheiros também, o corpo diplomático, isso aqui é assunto de Júpiter, né? Então, isso aqui fica aqui, né? Essa dúvida que já paira no ar há muito tempo, craque Neto que o diga, o mapa que aponta para uma confirmação. Bom, pessoal, e agora eu mudei o mapa aqui para vocês. À esquerda vai ter o mapa natal da seleção brasileira e aqui à direita vai ter a Revolução Solar, essa de 25, que começou em julho do ano passado e que durou até 2 dias atrás. Ou seja, a Revolução Solar em que aconteceu a Copa do Mundo. Primeiro, eu quero começar falando, né, que a Revolução Solar é só uma das técnicas de previsão, né? Antes dela, a gente tem primeiro, a direção primária, em segundo lugar, a Rafidária, em terceiro, a profecção, e depois a Revolução Solar. Então, essa primeira técnica de previsão que a gente está, nas direções primárias, o Brasil entrou numa direção primária de Mercúrio e Lua em 2024. Tá? Mercúrio e Lua, aqui ó, lembram do Mercúrio e Lua no mapa natal do Brasil? Essa Lua, inclusive, né,
dando essa lua povo, essa lua paixão nacional, né, dando essa força toda para essa seleção, né, e o jeito de julgar brasileiro mesmo, que é o próprio Mercúrio, né, estavam e estão em evidência, né, desde 24. Então essa Copa, isso é um dos motivos certamente pelo qual essa Copa de 2026 bombou tanto, né, ficou na boca do povo, com alto engajamento nas redes sociais, alto consumo também, já saiu aí alguns números, né, o quanto que o povo brasileiro, né, gastou com essa Copa, comprando blusas, uniformes, né, bandeira, cerveja, né, churrasquinho para fazer aquela festa, né, que só a gente sabe fazer. Então, o povo, né, o povo Lua, ele acreditou esse ano, né, na força do seu Mercúrio, isso com o coração, porque isso aconteceu comigo também, né, a minha cabeça eu tinha certeza que não tinha chance de ganhar, quando eu vi ali que o Ancelotti, ele cedeu a força e chamou o Neymar, além de Casimiro e pipipipopopô, eu, na minha cabeça eu falei, sem chance, mas com o passar, quando a Copa foi rolando, o meu coração escolheu acreditar, né? E eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas também, né? A gente foi levado por essa empolgação, porque é tão gostoso torcer para a seleção com A, O, tio maiúsculo, né? O problema é que continua sendo uma selecinha há muito tempo, né? Bom, e a gente então, né, vai pegar esse Mercúrio aí que tá ativado nas direções primárias e vai dar uma olhadinha aqui como é que ele tá na Revolução Solar, que é esse mapa do direita. A gente vê aqui que Mercúrio, então, ele tá em Leão, sem dignidade nenhuma, né? Em Leão, Mercúrio não tem afinidade nenhuma, especialmente aqui nesse grau em que ele se encontra, né? Então a gente diz que ele está peregrino. Além de tudo, ele está retrógrado, né? Na casa 11 da Revolução Solar, que é uma casa até positiva, inclusive é a casa que pode significar uma equipe de futebol e tudo mais, só que fazendo um trânsito sobre a casa 8 da seleção brasileira, que é a casa 8 da seleção brasileira, né? Enfim, é em Leão. Né? Então a gente está falando aqui de um Mercúrio que está em maus lençóis, né? Ainda mais porque esse Mercúrio ficou retrógrado em Leão ali em 2025, 2 dias antes da Revolução Solar do Brasil. Quando o Sol, que é o regente, né, do signo de Leão, o Sol estava conjunto a uma estrela fixa chamada Procyon, né? E entre outras coisas, essa estrela ela pode indicar ela pode levar, né, pessoas ou expectativas a grandes alturas e derrubá-las bruscamente, né? E foi o que aconteceu. A gente duvidou com a mente, com o racional, mas o coração atropelou, a gente escolheu acreditar, né? A gente encheu de esperança e caiu com a cara do chão lá do 8º andar, né? Lá das oitavas de final. Foi duro, né? Além disso, pessoal, nessa Revolução Solar, né, do ano passado, na qual aconteceu a Copa desse ano, né, o Brasil estava numa profecção de casa 4. E a casa 4 do Brasil está em Áries, né? A Áries regido por Marte, né? E Marte, um planeta que todo mundo que me acompanha aqui já sabe um pouco complicado, né? E pelo fato do mapa da seleção brasileira, no mapa natal, ser um mapa diurno, ou seja, o Sol ainda estava o dia ainda estava claro, era dia, né, não era noite, então a gente diz que esse Marte, ele é um maléfico fora de seita. Marte e Saturno são considerados maléficos na astrologia clássica, tá, gente? Mas não é o conceito convencional de maléfico, não, tá? Desencana um pouco, bora aqui. E a gente vê, então, que esse Marte na Revolução Solar tá onde? Na 12. Esse Marte que é o maléfico fora de seita, tá? Conjunto aqui com esse nó do sul, que é essa ferradurinha, né? Esse aqui distorcendo ainda mais essa função maléfica, né? Destrutiva desse Marte aqui, na casa 12 da Revolução Solar, levando então a casa 9 natal do Brasil, que seria os assuntos estrangeiros, por exemplo, um campeonato internacional, como a Copa do Mundo, levando lá para a casa 12, levando para trás da coxia, levando ali para trás onde as coisas são negociadas. Então, essa teoria da conspiração aí que diz que o Brasil tem se vendido de alguma forma, né? Seja para as bets, seja para a FIFA, seja para quem for, isso era uma coisa que estava propícia para acontecer realmente nessa Copa, né? Não sei, nem sei se saberemos um dia. Contamos aí com o Intercept, né? Com o jornal que descobre coisas cabeludas e cabulosas. Quem sabe eles desvendam esse mistério pra gente, né? Diz também que saiu uma série, a Jogada de Risco, se eu não me engano, na Globoplay, falando também aí dos bastidores do futebol. Eu nem tava querendo ver, não, mas decidi que eu vou ver. Depois que eu olhei esse mapa aqui, eu quero começar a ver hoje. Vocês já assistiram? Vocês vão assistir? Se vocês forem assistir, a gente assiste junto. Se vocês já começaram a assistir, vocês me falam aqui se vale a pena mesmo gastar um pouquinho das minhas horas de vida assistindo essa série? Conto com vocês. E um outro ponto importante também da gente considerar é o próprio Saturno, né? Que é o regente do ascendente da seleção. Já estão careca, cabeludo de saber disso, né? E a gente olha aqui que esse Saturno, na Revolução Solar,
que estava vigente na Copa, e ainda está também em Áries. Né? Ou seja, sobre a casa 4 natal da seleção brasileira. E isso aqui está falando que é um período, né, que está propenso, e a gente pode ver muito isso aí acontecendo, e eu acho que inclusive isso pode ser uma fonte de esperança para a gente, né, por esse Saturno fazendo um trânsito, então, aqui na casa 4 da seleção brasileira. A casa 4 fala de bases, raízes, fundamentos, pilares, sabe? Esse Saturno tá dando uma passada aqui, né? Ele vai ficar aqui um bom tempo, até início de 2028, revendo coisas desses assuntos, revendo os alicerces da seleção brasileira, as raízes, né? Em harmonia aqui com o próprio Saturno natal, né? E então, esse período em que Saturno no céu está fazendo esse trânsito em Áries, ele está favorecendo para a nossa seleção reorganizar as bases, né, seja as categorias de base, critérios de convocação, né, integração de categorias de base, não sei como é que funciona isso, ou então uma mudança da formação dos atletas, né, que isso me interessa muito, uma mudança no sentido de voltar para as origens, né, Saturno vai estar mergulhado aí nessas origens, às vezes ele vai ter, né, ele vai assumir, né, esse insight e vai investir nisso, né, ou então também pode falar de uma reorganização do patrimônio imobiliário, porque a casa 4 ela fala de terras também, né, de bens, imóveis e tudo mais, né? Então, por exemplo, pode estar tendo alguma reorganização aí na sede administrativa, nos centros de treinamento, na própria infraestrutura aí, né, que suporta a seleção brasileira, a CBF, enfim. Esse Saturno aqui, então, também ele vai estar mexendo nessas raízes, nessa estrutura interna da instituição, né? Isso pode estar levando a algum encerramento ou alguma reconstrução, né, de um ciclo institucional. Então, talvez pode ter alguma reforma no estatuto, ou uma criação ou extinção de departamentos, não sei, ou talvez até uma mudança de presidência, né? Estavam falando isso, né? Estavam ventilando essa possibilidade, né? Ou então uma mudança na forma de gestão, uma certa redistribuição de poderes, não sei, isso aqui tá propício, mas talvez nem tanto, na direção que a gente quer, né? Na direção que a gente quer de voltar aqui para esse Mercúrio, para poder saciar essa vontade da Lua povo, né? De ter sua seleção de volta. Porque, ao passo que esse trânsito, né, de Saturno em Áries nos céus está fazendo uma harmonia com o próprio Saturno natal, né, ele tá fazendo uma quadratura aqui com essa turma em câncer, né, então talvez a gente vai continuar ainda desgostoso aí desses rumos que essas mudanças nesse primeiro instante aí vão tomar, né, vamos ficar de olho. Uma outra possibilidade também, que eu acho um pouco mais difícil devido a essa quadratura aqui, né, é a revisão aí desses alicerces de identidade da instituição, né, uma revisão de filosofias, de identidade do jogo, né, uma revisão da relação da CBF com a seleção, né, enfim, isso aí eu já acho um pouco mais difícil, né? Que esse povo aí que tem o dinheiro, que tem o poder, eles não vão querer largar osso nem ferrando, né? Uma pena, porque eu acho que isso realmente é uma das coisas que nos sufoca, né? E eu acredito pouco, né, nisso que eu falei, né, dessa possibilidade da nossa vontade do povo Lua, né, de ser atendido, de ter o nosso DNA futebolístico de volta. Eu falo isso também porque esse Saturno fazendo o trânsito aqui em Áries, ele tá bem fraco, né? Áries dá queda para Saturno, né? Então, esse Saturno que fala de estrutura, uma estrutura que deveria conter, organizar, ela pode estar, então, nesse período ainda mais fragilizada, né? Apressada, conflituosa, obrigada a agir em condições pouco favoráveis, sabe? E agora, pessoal, eu mudei o mapa aqui do direito, eu coloquei a da Revolução Solar que começou agora em julho desse ano, né? Depois que já tinha acabado a Copa. A gente vê aqui, ó, que no céu Júpiter já está em Leão, né? Ele está em Leão fazendo um trânsito na casa 8 natal do Brasil, sabe? E também em oposição ao Júpiter natal, né? Então ele está aqui fazendo uma comunicação em harmonia, tanto com esse Júpiter nos céus fazendo uma harmonia tanto com Saturno natal, quanto com Saturno nos céus, que é um Saturno em Áries, né? Esse Júpiter lembrando que rege a casa 12 do Brasil, essas coisas que acontecem nas coxias e tudo mais. Então, esse trígono aqui entre Júpiter em Leão e esse Saturno aqui em Áries, ambos planetas que falam aí das pessoas que têm realmente poder, né, dentro dessa instituição, dentro da seleção, né, tá falando aqui de uma possibilidade de ampliação de recursos, né, ou então uma abertura, né, de compromissos ou de relações que vão reconstruir, consolidar as questões de base. Fala também de uma possibilidade de crescimento de receita ou disposição, né, de grandes contratos, né, recursos externos. Pode também estar falando de investimento em patrimônios, em infraestrutura.
reforça essa possibilidade de reestruturação de bases, sabe? Inclusive da CBF, fala também de uma necessidade de utilizar recursos para resolver problemas estruturais, né? Então pode ser que uma grande operação financeira ou institucional aconteça aí para sustentar uma base que já está apresentando fragilidades. Não sei como é que está sendo aí para o Brasil, né? Sustentar toda essa pompa, todo esse respeito, né? Todo esse olhar de respeito que ele já teve do mundo há algum tempo. A gente até viu, né? No final de um jogo, acho que foi um japonês, né? Tirando uma onda com o nosso jogador e, no fim das contas, acabei dando razão pro japonês, né? Porque ele vira e fala assim, a gente tem 5, mas dessas 5, tem quanto tempo que foi a quinta, né? Dessas 5, qual que ele tava lá julgando e que ele conquistou, né? Essa geração aqui que conquistou o Penta, ela já parou, já se aposentou há muito tempo. Então, eu ia usar uma expressão muito chula aqui, mas vou me quedar em silêncio, né? Mas é isso, é a gente querer ter prazer, né? Com um instrumento alheio, né? E é isso, né? A gente tá aí vivendo de memórias, vivendo de histórias, né? Infelizmente. E um detalhe aqui também, né, que me chama atenção, que me faz arriscar nesse palpite dessa perda de credibilidade, né, é que vocês estão vendo aqui, ó, no mapa dessa revolução solar atual que a seleção entrou, a gente vê que a Vênus está em Virgem aqui, só para vocês conseguirem localizar melhor. E a gente tem aqui, ó, essa ferradurinha para cima, que é o nodo sul, né? Já falei desse nodo sul aqui hoje. E esse nodo sul, dessa revolução solar ativa, ele está conjunta a Régulus, uma estrela real, né? Uma estrela que fala de realeza, né? Uma estrela que fala de supremacia, de glória, de reputação. Né? E essa estrela está conjunta justamente a esse nodo sul, um nodo problemático, né? Um nodo que ele é tipo um ralo, ele meio que suga as coisas que estão em volta dele, sabe? Então ele distorce, ele enfraquece, né? Elimina. Né? Então, pode ser que essas características de Régulus, de supremacia, realeza, elas estejam sendo minadas, né? Então, será que isso significa uma perda, um enfraquecimento de uma posição de prestígio que a seleção tem diante dos olhos do mundo? Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos da seleção pela televisão francesa, né? E eles não estão muito contentes com a seleção, eles fazem brasileira. Eles fazem algumas críticas que a gente, como brasileiro, dói um pouco no coração, mas são críticas verdadeiras, né? Então, será que é isso mesmo? Que a gente vai perder um pouco dessa autoridade? Tá rolando aí um desgaste de imagem, diminuindo o prestígio da seleção no mundo, né? Um questionamento, será que não tá rolando um questionamento? Esse questionamento que o japonês fez, será que isso também já não tá na boca do povo, no mundo inteiro, né? Mas é fato que isso aqui indica uma dificuldade de sustentar um status elevado, sabe? É uma posição histórica e de potência no futebol, isso fica um pouco baqueado, né? E sobretudo, a nossa autoridade moral dentro do esporte está começando a ficar balançada. Né? Mas, como sempre, é importante voltar ao mapa natal e ver as promessas, né? E eu não perco as esperanças, afinal de contas, sou brasileira, né? E essa esperança aqui cavada nesse mapa da seleção brasileira, no mapa natal dela, né? Desse jogo encantador, desse jogo moleque malandro, desse jeito de jogar que fascina o mundo inteiro, ele tá constelado no nosso mapa natal, ele está aí perdido, né? Dentro dessa instituição, dentro dessas pessoas que estão com interesses muito diferentes dos interesses do povo, claro, né? Mas isso tudo mora aí dentro da nossa seleção, dentro do DNA da seleção brasileira. Então basta, né, pessoas com boa intenção entrarem aí, tomarem esse poder, pegar um lequezinho, abanar essa fogueira, essa brasa, até virar uma fogueira grande de novo e quem sabe a gente se tornar vitorioso, e aí vem hexa, vem hepta, sei lá, octa, nem sei como é que fala depois do hexa, gente, eu só ensaiei até o hexa. Então, era isso tudo que eu queria falar com vocês aqui hoje, gente. Eu me empolgo. Quando eu pego pra falar, quando eu pego pra olhar um mapa, vocês me desculpem, eu vou fundo. Eu pego aqui no meu hiperfoco e tchum, eu vou. Então, esses vídeos ficam um pouco mais longos. Mas é isso, né? YouTube é o lugar de ser prolixa, é lugar de falar mais que o homem da cobra. Então, eu tô no lugar certo, não tô? Então, vocês não me deixem falando sozinho, não. Vocês vêm aqui nos comentários, me falam o que vocês acharam dessas reflexões que eu fiz. Me ajudem aqui a localizar pontos que eu não localizei, que não deu tempo de falar nesse vídeo que já ficou imenso, né? E aí, quem sabe eu não guardo essas informações pra gente debater num outro vídeo, tá bom? E claro, né, quem ainda não conhece meu trabalho, quem quer
quiser conhecer um pouquinho mais, vai aqui lá na descrição desse vídeo ou na descrição do canal. Lá você vai encontrar mais informações sobre as consultas astrológicas, o link para as minhas outras redes sociais, para a gente poder ficar mais pertinho de várias formas. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, vou deixando vocês por aqui. Até a próxima!